Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Nas Montanhas da Loucura. Em 1920, o continente antártico era ainda um dos únicos locais inexplorados na face da Terra. O que nós temos aqui nas Montanhas da Loucura é uma história escrita em 1931, pouco depois da primeira expedição que foi investigar e descobrir e explorar o solo da Antártida. E é claro que isso inspirou o H.P. Lovecraft, que já era fascinado pela Antártida desde pequeno, a preencher lacunas de como poderia acontecer uma expedição à Antártida por parte de exploradores cientistas. Então aqui nós temos um conto de horror com ficção científica, né? Meu gênero, meu Deus. Não poderia ser mais perfeito essa junção desses dois gêneros maravilhosos. E o Lovecraft tentou publicar este conto, que na verdade é uma novela, porque é um pouquinho grande. Ele começa na página aqui nessa edição 546 e termina apenas na página 651. Então são mais de 100 páginas e isso levou o livro a ser considerado muito grande, o conto a ser considerado muito grande para ser publicado na Weird Tales, que era uma revista de horror que publicava contos menores. Nomes, por exemplo, como Ray Bradbury e o Robert E. Howard, criador do Conan, publicaram na Weird Tales. O Lovecraft só conseguiu publicar Nas Montanhas da Loucura de forma seriada, dividida em 3 partes. A revista é famosa, nesse caso, de contos de ficção científica, que teve nomes como Asimov maravilhoso e o Heinlein, que também é um grande nome da ficção científica, e ele só publicou em 1936, alguns anos depois. Hoje é conhecida como uma das principais histórias do H.P. Lovecraft, uma das mais famosas, e gente, como isso aqui inspirou tanta coisa. Eu acho que é fácil a gente pegar e ler essa história e, sim, legal, muito boa, mas a gente tem que levar em consideração que isso aqui foi escrito em 1931 e tanta coisa veio depois e pegou aqui, pescou um pouco aqui do que o H.P. Lovecraft colocou aqui nas Montanhas da Loucura, que você pode fazer apenas muitos paralelos. Eu vou começar falando um pouco mais sobre a história e depois eu falo sobre essas influências bem importantes em histórias que nós amamos hoje em dia. Então aqui nas Montanhas da Loucura, nós começamos com um pesquisador, um cientista que participou de uma expedição para a Antártida, só que ele já voltou. Ele passou um tempo lá pesquisando e eles reportaram algumas coisas, algumas descobertas incríveis, mas tudo bem. Alguma parte da equipe morreu, grande parte ali da equipe morreu, mas ficou com uma coisa assim, um infortúnio de viagem, do tempo, do clima propriamente, né, da Antártida, que realmente foi uma coisa assim inevitável naquele momento. Só que quem participou dessa expedição sabe que não foi bem assim. Especialmente o narrador da história, que é um dos únicos que sabe ainda um pouco mais. Na verdade, o que eles fizeram foi esconder uma verdade ali que eles encontraram, algo que eles preferiam deixar de fora, de lado, e que não estava pronto ainda a ser conhecida, por exemplo, pela humanidade, e nem era exatamente necessário. Eles preferiram lidar com isso eles mesmos. No entanto, o personagem principal aqui, que vai narrar tudo isso pra gente, resolve falar a verdade e encarar todos os fatos do que realmente ocorreu na Antártida nessa expedição, porque uma nova expedição está sendo montada, dessa vez com muito mais aparatos científicos e com muita gente, e ele quer impedir de todas as formas do mundo que isso vá pra frente, que isso aconteça. E ele só vai poder impedir essa expedição, ou pelo menos tentar impedir, caso ele fale a verdade sobre o que aconteceu por lá. A terrível verdade que ele escondeu por todo esse tempo. Então a gente já começa nesse clima de mistério, dessa coisa assim tão abominável que nós realmente vamos encontrar pela frente. E o Lovecraft tinha muito disso. Eu já fiz um vídeo sobre Lovecraft aqui no canal. E o autor tem muito dos terrores, assim, essenciais e primitivos e, assim, cósmicos, uma coisa, assim, muito forte e antiga. Ele sempre tem muito disso na escrita dele, que é algo que eu amo. Quando eu li um pouco mais de Edgar Allan Poe recentemente, eu até pude, assim, identificar influências que Lovecraft tirou de Edgar Allan Poe, e aqui nós vemos essa influência muito clara, porque ele menciona o Edgar Allan Poe em algumas passagens e uma história do Poe, que é a narrativa de Gordon Pym, acho que é essa história, que foi o único romance do Edgar Allan Poe que eu tenho aqui em casa, ainda não li, tem uma grande importância em Nas Montanhas da Loucura. Um aviso bem necessário para quem se interessa, porque é uma história que realmente desperta muita curiosidade, né? Especialmente para quem gosta de horror, ficção científica. É que sim, é descritivo, ele descreve muitas coisas, mas eu acho que isso enriquece muito a história. Eu não achei que isso deixou
ai meu Deus, que narrativa lenta. Pelo contrário, na verdade eu li isso aqui em um dia basicamente, dois, mas é porque boa parte eu li de uma vez só. Então eu gosto muito de ficção científica e talvez isso pese mais em eu gostar tanto dessa parte assim em que eles passam mais fatos científicos mesmo, porque de certa forma dá mais veracidade. Então o que o Lovecraft também fazia muito bem era colocar as pessoas assim, uma pura realidade, assim, pessoas racionais, em situações em que elas eram defrontadas com algo terrível, com algo inexplicável, algo que elas próprias não acreditariam. Então elas entram nesse parafuso, assim, elas entram nesse contraste em ter que encarar aquilo como algo que está acontecendo, como uma realidade, mas em detrimento do que elas acreditavam até então, de serem totalmente racionais, e aqui, por exemplo, cientistas. E a importância do que esse personagem vai contar é que, por mais que algumas pessoas tenham conseguido escapar dessa expedição, ele próprio e um outro, que é o Danforth, eu até esqueci o nome do personagem principal, olha só, porque como ele narra muito, ele não fala muito o próprio nome, mas depois isso não é tão importante. Ele, o próprio narrador, e um de seus colegas são os únicos que conhecem a verdade como um todo, porque quando eles viajaram para determinada base e perceberam lá atrocidades, as pessoas, né, mortas de uma forma que eu não vou assim elaborar muito, eles acabaram fazendo uma viagem exploratória por essas montanhas da loucura. Enfim, eles descobriram o que tinha além da montanha. E apenas o narrador e o seu colega são os que sabem o que existia além da montanha, e boa parte do livro vai se passar por lá. Então ele vai descrever tudo que ele encontrou, tudo que ele descobriu a partir da história encontrada ali, porque existiam algumas esculturas, sabe? O Lovecraft vai desenvolver bastante isso. E existem alguns monstros ali primordiais, não apenas alguns, mas outros também que nós vamos tomando conhecimento. E entrando nesse aspecto antigo e primordial de quando a Terra era jovem, que é uma coisa que aparece muito nas histórias de Lovecraft, eu descobri que essa história nas Montanhas da Loucura foi responsável por popularizar a teoria dos astronautas antigos. E o que seria isso? Basicamente criaturas, seres extraterrestres que teriam chegado aqui na Terra há muito, muito tempo, há milhões e milhões de anos, completamente fora do conhecimento humano atual, e que essas criaturas de certa forma influenciaram a cultura e a vida aqui na Terra. Então existem vários livros de ficção científica que abordam esse aspecto, que foi trabalhado aqui e popularizado aqui nas Montanhas da Loucura e em outras histórias do Lovecraft, claro. E uma delas, muito importante, por exemplo, é um livro que eu adoro, que é o 2001, Uma Odisseia no Espaço. Então vocês já percebem certa influência nesse aspecto. Mas, por exemplo, tem uma vibe muito alien, sabe? E recentemente o Prometheus também. Tudo aquilo ali bebe da fonte aqui do Lovecraft. A gente vê esses cientistas chegando num local que é na Terra, mas num local completamente inóspito, inexplorado, nunca pisado pelo homem, e eles vão descobrir algumas coisas primitivas, algumas coisas inexplicáveis que muito provavelmente não são daqui. Uma relação indireta até que também me lembrou e que pode fazer sentido, já que nós temos aqui um blurb do Stephen King, é que também tem uma vibe assim em determinado momento que eu achei meio It, sabe? Quem lê o It sabe que o Pennywise é mais do que aquilo que a gente vê, um palhaço simplesmente. O Pennywise tem uma história assim muito além, nos primórdios também, até naquela parte do subsolo, do lar do Pennywise e do que os garotos encontram lá embaixo no esgoto. Parte também dessa história das Montanhas da Loucura se passa abaixo do solo, e tem muito dessa vibe assim de corredores labirínticos ainda não explorados, mas com muitas surpresas lá por baixo da terra. E até em relação a como eles descrevem essas criaturas e esses monstros, me lembra também Stranger Things. São tantas coisas assim que você vai lendo e você vai fazendo relações e lembrando de coisas que nós temos hoje em dia, que nós lemos e consumimos hoje em dia, que o Lovecraft escreveu aqui em 1931, e eu acho a escrita dele simplesmente hipnotizante, porque a forma como ele narrava tudo, como ele criava o suspense, como ele entregava pouco, mas ia colocando ali uma informação aqui, até chegar nesse ápice em que o personagem narrador precisa contar e jogar a real do que é que aconteceu. Eu acho isso tudo muito bem escrito, muito bem feito. Adoro essa vibe assim ancestral, primordial, antiga, e dos antigos anciões, grandes anciões, né, que tem aqui. Como os monstros e o terror do Lovecraft vai tão muito além, assim, é uma coisa tão inconcebível que o ser humano acaba talvez ficando um pouco louco. Eu amo como ele coloca isso em suas histórias. Então eu realmente gostei muito de Nas Montanhas da Loucura. Tenho consciência que nem todo mundo talvez goste tanto, até porque quando eu fui marcar esse livro no Scooby eu vi muitos comentários negativos de pessoas que acharam muito descritivo, e eu não achei, eu achei apenas sensacional. Eu ainda não li esse livro todo, mas eu já li vários contos
Vou voltar pra ler outros ainda que eu pulei pra ler Nas Montanhas da Loucura. Ainda tenho como favorita A Cor que Caiu do Espaço, mas Nas Montanhas da Loucura certamente é um daqueles que se destacam sim. Provavelmente aí junto com A Cor que Caiu do Espaço tornou-se aí nos meus favoritos. Mas tem muita coisa aqui incrível do Lovecraft, gente. Eu realmente tô muito empolgada pra ler mais dele, porque eu me apaixono um pouquinho cada vez mais nesse mix de horror e ficção científica que ele trabalhou aqui. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já leu H.P. Lovecraft, me conta aqui embaixo o que você acha. Vamos continuar a conversa nos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal. Beijos e até a próxima!